Boa noite a todos, nossos alunos, sejam todos bem-vindos. Quero, nesse momento, desejar aos nossos vereadores também um bom trabalho nessa noite de hoje, com a presença aí dos nossos alunos. Em nome de Deus e das leis que regem nosso país, o nosso estado e o nosso município, declaro aberta a sessão. Peço agora, nesse momento, que o nosso vereador secretário Elias possa fazer para nós a leitura do Salmo, e nosso vereador Adib, vice-secretário da Câmara Municipal, possa estar fazendo para nós a oração dessa noite. Boa noite a todos. Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Grandioso Deus, te agradecemos, Pai, por mais esse dia na Tua presença, grandioso Deus. Venho te pedir, Pai, que nesse exato momento, Pai, o Senhor esteja, Pai, abençoando mais essa reunião que se inicia, Jesus. Abençoa, Pai, o professor Luciano, juntamente com os alunos da Escola Estadual, o diretor Nelson Rodrigues, Pai. Que eles possam, Pai, aproveitar no máximo essa reunião, grandioso Deus. Dá saúde a cada um deles, Pai. Que eles possam, Pai, sempre, Pai, ser bem estudiosos, grandioso Deus. Abençoa cada vereador desta casa, Pai. Que esta reunião seja mais uma reunião abençoada pelo Senhor. Te entregamos nossa vida em Suas mãos. É o que te pedimos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Peço a disposição do painel para que nós possamos confirmar a presença. Retorno a palavra ao nosso secretário para que ele possa fazer a leitura da ata da sessão ordinária do dia 24 de fevereiro. A ata da quarta sessão ordinária do ano de 2025, do mandato 2025-2028, da Câmara Municipal de Serrania, Minas Gerais. No dia 24 de fevereiro de 2025, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Serrania, sob a presidência do vereador-presidente, senhor José Reis Garcia, reuniram-se em sessão ordinária os senhores vereadores da Câmara Municipal de Serrania, Minas Gerais. Iniciou-se agradecendo a todos os presentes. Assim, o presidente, em nome de Deus e das leis que regem nosso país, o Estado e o município, declarou aberta a sessão. Na sequência, foi pedido ao secretário Elias Silva Cardoso que fizesse a leitura do Salmo e, na sequência, procedesse à oração da noite. Em seguida, foi requerido ao servidor Wagner Massolini que disponibilizasse o painel digital para início dos trabalhos dessa sessão, onde os seguintes vereadores confirmaram presença: José Reis Garcia, Adib Vasconcelos Dias Neder, Elias Silva Cardoso, Klinger Ferreira da Silva, Maico Aparecido de Souza, Matheus Gonçalves Bueno, Átila Ferreira Vieira, Gabriel dos Reis Hilário e João Batista da Silva. Na sequência, foram lidas as atas da sessão ordinária e da extraordinária anteriores, sendo ambas aprovadas por 8 votos sem ressalvas. Neste momento, o presidente explicou sobre seu entendimento expressado sobre a ata anterior referente aos vales feiras, que ora foi suprido por explicações, sendo que os esclarecimentos ao Executivo serão enviados pontualmente, explicando que tais vales não se resumirão a somente os que praticam atividades na academia. Assim, passou-se a leitura das correspondências recebidas. De Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, em resposta ao ofício número 11/2025, de autoria do vereador Maicon Aparecido de Souza, onde solicita-se a execução do serviço de conservação rotineira, como operação tapa-buraco e recomposição de sinalização vertical à rodovia LMG 879, visando-se melhorias de segurança de tráfego no segmento,
Cumpre informar que na presente data encontra-se em execução o serviço de tapa-buraco, conforme programação. Na primeira quinzena de março de 2025 serão executados serviços de roçada e limpeza dos dispositivos de drenagem. Por fim, durante os meses de março e abril de 2025 será realizado o reforço de sinalização vertical com placas indicativas de regulamentação e advertência. De Alexandra Maria de Oliveira Dias Bueno, prefeita municipal, encaminha relatório de meta quadrimestral do terceiro quadrimestre de 2024. Na sequência vieram os ofícios enviados. Número 14/2025 para Alexandra Maria de Oliveira Dias Bueno, José Reis Garcia, presidente da Câmara Municipal de Serrania, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, vem encaminhar a fins de direito as indicações número 9/2025, 10/2025, 11/2025 e 12/2025, apresentada pelos nobres edis, sendo essas discutidas e aprovadas em plenário na sessão do dia 17 de fevereiro. Passou-se a matéria da ordem do dia. Indicações. Do vereador José Reis Garcia, número 13/2025, possibilidade de o Poder Executivo realizar a revitalização das cachoeiras do município, bem como fixação de placas informativas e a criação de estrutura para desenvolver o bem-estar social. Justificativa. As cachoeiras do município são importantes pontos turísticos e ambientais que necessitam de cuidados para garantir sua preservação e acessibilidade a todos os cidadãos, onde carece de limpeza e conservação das áreas ao redor das cachoeiras. A implementação de trilhas seguras e acessíveis, a instalação de sinalização adequada e informativa e a criação de áreas de descanso e lazer são também de grande relevância. Essas medidas são essenciais para assegurar que as cachoeiras permaneçam como um recurso natural preservado e acessível para a população e visitantes. Dada a palavra ao indicante, o mesmo defendeu a pertinência e o interesse público da matéria. Em discussão, a presente indicação contou com esclarecimentos e palavras de apoio dos vereadores Adib, Elias, João Batista, Gabriel, Átila, Maicon e Mateus, sendo promovido amplo debate entre os pares, esclarecendo e pontuando sobre a situação que envolve o turismo local, sendo aprovada por 8 votos. Do vereador Mateus Gonçalves Bueno, número 14/2025, possibilidade de aquisição de um novo veículo para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, garantindo um transporte adequado e seguro para os pacientes e profissionais de saúde. A aquisição de um novo veículo contribuirá significativamente para a melhoria do transporte de pacientes, especialmente daqueles que necessitam de deslocamento para tratamentos em outros municípios, fortalecendo assim as ações da saúde básica. Dado a palavra ao indicante, o mesmo defendeu a pertinência e o interesse público da matéria em discussão. A presente indicação contou com esclarecimentos e palavras de apoio dos vereadores José Garcia, Gabriel Klinger, João Batista e Maicon, sendo promovido amplo debate entre os pares, esclarecendo e pontuando sobre a situação, sendo aprovada por 8 votos. Dos vereadores Gabriel dos Reis Hilário e Elias Silva Cardoso, número 15/2025, possibilidade do Poder Executivo, junto ao setor competente, que notifique os proprietários de terrenos baldios localizados no início da Rua Natal até as proximidades da casa do senhor Deude Miguel, para que realizem a devida limpeza e manutenção dos mesmos. Ademais, solicita-se que o Poder Executivo tome providências urgentes para a solução dos seguintes problemas que afetam diretamente os moradores da região: presença de buracos na via, infestação de animais peçonhentos como aranhas, cobras, escorpiões e carrapatos, devido à vegetação alta nos terrenos e áreas adjacentes, favorecendo o abrigo desses animais peçonhentos. Cano de esgoto estourado próximo à residência número 385, o que vem causando transtornos sanitários e mau cheiro para os moradores, e buraco próximo ao açude, com risco de rompimento, o que poderia comprometer o acesso à rua e trazer prejuízos estruturais e ambientais. Justificativa.
A presente indicação visa garantir melhores condições de segurança, saúde pública e infraestrutura para os moradores da Rua Natal, evitando possíveis acidentes e doenças associados à proliferação de vetores nocivos. Dada a palavra aos indicantes, os mesmos defenderam a pertinência e o interesse público da matéria. Em discussão, a presente indicação contou com esclarecimentos e palavras de apoio dos vereadores José Garcia e Klinger, sendo promovido o debate, esclarecendo e pontuando sobre a situação, sendo aprovada por 8 votos. Na sequência, passou-se às proposituras. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 1/2025, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a recomposição dos subsídios da prefeita e vice-prefeito do município de Serrania, Minas Gerais, nos termos do artigo 13 da Lei Municipal 1471 de 2020 e da outras providências. Colocado em segunda discussão e votação, o presente projeto foi aprovado por 8 votos, sem ressalvas. Passada a segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 2/2025, de autoria do Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder anistia sob condições dos encargos derivados dos tributos que menciona e da outras providências. Colocado em segunda discussão e votação, o presente projeto foi aprovado por 8 votos, sem ressalvas. Dada a palavra livre aos pares, o vereador Maicon agradeceu a Deus, ressaltou sobre o conteúdo dessa sessão, cumprimentou a família do vereador Elias pela perda do ente Enéas, expressando sentimentos. Ressaltou questão da dengue no município e trabalhos de conscientização. O vereador Átila pontuou sobre a responsabilidade das festas de carnaval, desejando sucesso a comerciantes e organização. O vereador João Batista agradeceu a Deus, pontuou sobre as festas de carnaval, desejando boa noite. O vereador Elias expressou sentimentos pelo falecimento de Enéas e desejou boa noite a todos. O vereador Adib agradeceu a Deus, rogou por conforto aos familiares do senhor Enéas, agradecendo a Deus e pedindo uma boa e abençoada semana. O vereador Gabriel agradeceu a Deus, agradeceu ao Kleber Paulino, Departamento de Limpeza, Breno, diretor do Departamento de Infraestrutura, e a prefeita, referente à indicação da rua José Ferreira Nobre, pelas providências lá tomadas. Assim, desejou boa noite. O vereador Mateus expressou sentimentos pelo falecimento do senhor Enéas, pediu responsabilidade nos festejos de carnaval, agradecendo. O vereador Klinger desejou boa noite, expressou proveitosa a reunião de hoje, falou do trabalho dos pares em ambos os temas, falou sobre estradas e reparos, falou sobre sua viagem a Belo Horizonte, onde reivindicará ajuda financeira ao Hospital de Serrania, junto ao deputado Duarte Bechir. Rogou pelo sucesso dos pares, assim desejou boa noite. O vereador presidente desejou boa noite, agradeceu por tudo, pontuou sobre os trabalhos, cumprimentou os familiares do senhor Enéas, em especial o vereador Elias. Agradeceu o empenho do servidor Breno na situação envolvendo a mina da Vila Progresso. Agradeceu à prefeita Xanda e ao secretário Alex do Departamento de Esportes, que disponibilizou condução para a disputa em torneio em Turvolândia. Agradecendo ainda a Alessandro Lino pelo apoio e paz lá presentes. Falou sobre o feriado de carnaval, convidando para a próxima reunião em 10 de março de 2025. Com a execução da dinâmica da sessão de forma regular e completa, o presidente procedeu ao encerramento da sessão, eis que não havia mais assuntos a tratar, pedindo mais uma vez as graças de Deus a todos, convocando e convidando a todos para a próxima sessão, do que para constar solicitou que se fizesse a presente ata, que após lida e aprovada pelos vereadores, assinada. Queria aproveitar esse momento, pedir licença aqui ao plenário, antes de colocar em discussão e votação, usar esse momento como um processo também de informação e também trabalhar um pouco mais pedagogicamente, né, essa informação para vocês que estão aqui. Essa leitura que foi realizada aqui agora pelo nosso secretário Elias é a ata. Todas as informações e os acontecimentos que houve na sessão anterior. Para vocês que estão aqui, talvez pela primeira vez, alguns,
O documento mais importante da Câmara Municipal é a ata que vai estar sendo votada aqui nesse momento. Ela pode ser alterada pelos pares ou até mesmo rejeitada, né? Então, é importante vocês estarem recebendo essas informações, como ao longo da reunião também, nós vamos estar trazendo outras informações para vocês, para que vocês possam aproveitar mais ainda esse momento de vocês. A ata apresentada e lida entra em discussão. Não havendo discussão, peço a disposição do painel para nós votarmos a ata. No momento de votação, o presidente não vota, a não ser que dê empate. Aí ele é obrigado a votar. Então, a ata foi aprovada por 8 votos. Correspondências recebidas. De Alexandra Maria de Oliveira Dias Bueno, Prefeita Municipal, encaminha a Lei Complementar número 109 de 21 de fevereiro de 2025, que altera o parágrafo 1º do artigo 58 e os anexos 1, 2 e 6 da Lei Complementar número 102 de 2 de julho de 2024, bem como altera o anexo 1 da Lei Complementar 103 de 2 de julho de 2024. De Alexandra Maria Dias Bueno, Prefeito Municipal, encaminha as seguintes leis. Lei Municipal número 1623, que dispõe sobre a recomposição dos subsídios da prefeita e vice-prefeito do município de Serrania, Minas Gerais, nos termos do artigo 13 da Lei Municipal 1471 de 2020 e da outras providências. Lei Municipal número 1624, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder anistia sob condições dos encargos derivados dos tributos que menciona e da outras providências. Esse material que foi lido é um material que foi enviado pelo Executivo, pela prefeita, em caráter de informação ou até mesmo resposta de algum pedido de vereador, e também as matérias enviadas para serem apreciadas pelas comissões e direcionadas ao plenário para ser votado, e a partir do momento que for sancionado pela prefeita, ela passa a ser uma lei. Ofícios enviados. Número 15 de 2025, para Alexandra Maria de Oliveira Dias Bueno, José Reis Garcia, presidente da Câmara Municipal de Serrania, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, vem encaminhar a fins de direito a proposição de lei número 1/2025, referente ao projeto de lei complementar número 1/2025, mensagem número 001, que altera o parágrafo 1º do artigo 58 e os anexos 1, 2 e 6 da Lei Complementar número 102 de 2 de julho de 2024, bem como altera o anexo 1 da Lei Complementar 103 de 2 de julho de 2024. Projeto este aprovado por unanimidade na sessão extraordinária do dia 20 de fevereiro de 2025. Número 16 de 2025, para Alexandra Maria de Oliveira Dias Bueno, José Reis Garcia, presidente da Câmara Municipal de Serrania, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, vem encaminhar a fins de direito as seguintes proposições, onde foram aprovadas por unanimidade na sessão realizada em 24 de fevereiro. 1. Proposição de lei número 2/2025, referente ao projeto de lei ordinária número 1/2025, que dispõe sobre a recomposição dos subsídios da prefeita e vice-prefeito do município de Serrania, Minas Gerais, nos termos do artigo 13 da Lei Municipal 1471 de 2020 e da outras providências. 2. Proposição de lei número 3/2025, referente ao projeto de lei ordinária número 2/2025, mensagem número 002, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder anistia sob condições dos encargos derivados dos tributos que menciona e da outras providências. 3. Indicações número 13/2025, 14/2025 e 15/2025, apresentada pelos nobres edis. Essa leitura que foi realizada agora são os projetos que foram votados e foram encaminhados ao Executivo, através da sua representante, a prefeita municipal. E também as indicações que foram propostas
apresentado pelos nobres edis, que foram também enviados para a prefeita Xanda, para que ela possa analisar a proposta e executá-la, ou não. Matéria da ordem do dia. Indicações do vereador José Reis Garcia, número 16, 2025. Possibilidade de perfuração de poços artesianos nos bairros deste município, em parceria com a Copasa ou com o órgão responsável pela execução do serviço. Justificativa. Justifica-se a presente indicação, visto que o acesso à água potável é fator de grande importância para a qualidade de vida, visando evitar situações de escassez de água, o qual possibilita os afazeres básicos das residências. A parceria com a Copasa ou com o órgão técnico responsável permitirá a realização de estudos de viabilidade e a execução da perfuração de forma adequada, garantindo o correto aproveitamento dos recursos hídricos subterrâneos, sempre em conformidade com as normas ambientais vigentes. Diante da relevância dessa iniciativa, solicito o apoio dos nobres pares para o encaminhamento dessa indicação ao Executivo Municipal, visando a adoção das providências necessárias. Pessoal, boa noite mais uma vez. Essa indicação ela já foi apresentada por 2 vezes aqui. Essa é a 3ª vez que ela vem em plenário para ser apreciada e votada. O objetivo é alcançar a necessidade básica da população em tempo de escassez de água, uma vez que tempo que falta chuva, falta também água nas casas. Para aquelas pessoas que têm uma caixa maior ou até mesmo mais de uma caixa, essa água ela não falta. Mas para as pessoas de baixa renda que têm uma caixa menor ou até mesmo às vezes nem caixa não tem, vai direto a água da rede da Copasa, isso fica muito complicado em tempo de escassez de água. Então a proposta é que perfure poços artesianos para servir como ponto emergencial na falta de água. Mas eu quero ainda melhorar ainda mais a minha fala, trazendo a todos os vereadores aqui que hoje me reuni com a prefeita Xanda e ela já sinalizou que através da parceria do município e a Copasa já estão autorizados a realização da perfuração dos poços artesianos em parcerias com empresas privadas, que também no momento da reunião nós tivemos a entrega da autorização de 3 empresas privadas que farão também, darão o apoio a essa prestação de serviço, no caso de tamanha importância a nossos munícipes. Então, eu não vou me alongar muito, porque isso já foi discutido aqui, né, e já foi apreciado, já foi votado, e agora chegou a hora da execução. Então, eu quero agradecer mais uma vez aqui os vereadores, não somente dessa legislatura, mas também da legislatura passada, na qual foi apresentada essa proposta e votaram positivamente, em especial a de hoje, que nós vamos estar já praticamente concluindo esse pedido através da prefeita Xanda, na qual eu agradeço bastante. Eu não vou agradecer aqui os colaboradores, porque esse contato foi feito direto com a prefeita e isso cabe a ela. Mas deixo aqui meus agradecimentos ao plenário e à prefeita Xanda, representando o executivo. A indicação entra em discussão. Boa noite, senhor presidente, vereadores aqui desta casa. Em nome aqui da Câmara Municipal, gostaria de parabenizar os alunos, o Luciano, toda a sua equipe aí, os alunos da Escola Estadual, diretor Nelson Rodrigues. Eu acho que é um momento especial, senhor presidente, desta indicação, no qual já fez presente nesta casa, né, na gestão passada. E parabéns pela iniciativa, acho que é um sonho, né? A gente fica feliz quando um companheiro da gente realiza um sonho, realiza uma indicação tão especial para o nosso município. É uma indicação de suma importância, a gente vê a escassez de água um tempo
quando está escassa, seca, muitas pessoas reclamam. Eu acho que é um pontapé inicial, como diz, é uma bola cheia aí no seu mandato, né? A prefeita aí sinalizando positivamente. Eu fico feliz por essa indicação. A gente fica feliz quando o companheiro acerta e a indicação é feita para o nosso município, que atende a população também. Então a gente aqui está junto para trabalhar em prol do nosso povo, e o papel do vereador é esse. Parabéns, e que Deus seja abençoado aí essa atividade aí, esse processo que vai ser de grande valia, de grande benefício à nossa população, ao nosso município. Parabéns pelo ato e pela indicação. Presidente, boa noite. Boa noite à Escola Nelson Rodrigues. Obrigado, Luciano, por trazer aqui essa turma para alegrar nessa noite, né? Essa indicação do José é muito importante. Vocês, alunos, o Zé está dando praticamente uma aula aqui, né, presidente? Como é que funcionam os trâmites? Essa indicação do presidente, ela tem uma importância muito grande para o município. Vocês que são mais novos do que a gente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a nossa água aqui secando. E muitas vezes nós já conversamos sobre isso, em particular, a necessidade que nós tínhamos de poços artesianos de maneira emergencial. Que bom que esse estudo foi feito e chegou a um acordo entre o prefeito, empresa, Copasa, né, para que possa ter esses poços artesianos para eventualmente suprir a nossa necessidade, né? Muito obrigado pela indicação, Deus abençoe. Essa informação já tinha sido trazida pelo vereador Clinge na semana passada. A gente já tinha uma programação para essa indicação, sabendo que nós tínhamos também já apresentado por 2 vezes aqui em plenário. Nós temos também, aproveitando já que nós estamos falando de meio ambiente, falando de água, fala de meio ambiente. Queria aproveitar o momento que nós também apresentamos aqui nessa casa, através do plenário, a proposta da realização e a construção de um reservatório de água, pensando já no futuro do crescimento da população e a necessidade básica da água. Então, tenho certeza que com o passar dos dias, dos meses aí do mandato, isso vai ser também analisado e posteriormente, quem sabe, a realização desse grande sonho aí que já veio de pessoas que não estão ainda mais entre nós, né? São ideias que já vinha lá de trás. Há uns anos atrás, o senhor José da Venda, que eu acho que vocês não conheceram, José da Venda, José Dentista, ele tinha esse projeto da construção não somente do reservatório de água, mas também a criação do espaço público lá na represa, naquela área da represa, para que atendesse também essa necessidade e trouxesse oportunidade de turismo à nossa cidade. Então, esse momento eu gostaria também de agradecê-lo onde ele estiver, né, e os familiares dele também, que é uma ideia que já vem se arrastando há muito tempo, né? Senhor presidente, boa noite para os vereadores, boa noite para todos os alunos, professor Luciano e os demais que estiverem aí. Essa indicação que o senhor fez, senhor presidente, tem muita utilidade devido ao saneamento básico, né? Que a água também está incluída no saneamento básico, e também o meio ambiente, né? O meio ambiente. Esses poços artesianos é muito favorável, porque toda cidade aderiu a esse projeto também. Muita cidade aderiu a esse projeto. Inclusive, quando eu trabalhei na Copasa há muitos anos, né, conhecimento do vereador, que eu tenho conhecimento estacal um pouco. Os poços artesianos, onde que não dava para aproveitar a água da Copasa, que achava que estava com muita contaminação, usavam os poços na cidade pequena da Copasa. E a Copasa é uma firma muito rigorosa nessa parte de análise. A Copasa é uma firma séria, né? Séria. E, inclusive, a parte que o senhor pediu aí vai favorecer muita gente. Vai favorecer devido à situação financeira também, pode ceder uma água mais barata, né? Uma situação financeira, porque hoje o talão de água hoje é uma base de 160, 150, né? Então são
coisas que às vezes não enquadram muito no orçamento familiar, não é? Então, essa ideia que o senhor deu, essa indicação que o senhor deu, que parece que já virou projeto, né? Hoje o senhor está falando aí. Ainda não, a ideia foi acatada. Mas já está autorizado, já é um projeto, né? Então, nós ficamos muito agradecidos com isso aí. Parabéns, senhor, viu? Então, uma ideia muito boa. Obrigado. Eu que agradeço, Gabriel. Senhor presidente, boa noite. Agradecer a presença do professor Fabiano, juntamente com a Poliana, com os alunos que estão aqui hoje presentes aí. Parabéns a vocês. A respeito da sua indicação, é muito importante que Divisa Nova fez esse esforço e resolveu. Então, muito importante. Parabéns pela sua indicação. Lembrando que a ideia é de caráter emergencial, né, gente? A ausência na escassez de água, a população sempre vai estar bem amparada com esse fornecimento de água. Senhor presidente. À vontade, vereador. Boa noite aos colegas, ao Luciano, Poliana. Os alunos são quietos assim na sala de aula? Se são, estão de parabéns. É uma indicação interessante, o objetivo da indicação é justamente suprir a falta de água. Eu até já havia trocado algumas opiniões com o Zé uma vez na rede social. Como eu não sou da área técnica desse assunto, eu acho que pode ser um pouco difícil, dentro do meu entendimento, mas eu não sou da área. Porque é o seguinte, se faltar água na cidade, o projeto para pegar essa água do poço, entrar na cidade, vai ter que ter um reservatório em cada bairro, né? Eu acredito que a equipe que vai fazer a viabilidade vai estudar e vai apresentar todos esses dados, né? Mas é só a minha opinião, que eu acredito que possa ser um pouco difícil. Por quê? Seguinte, o poço artesiano também seca. A gente não pode esquecer, aproveitar os alunos aí, focar em preservação ambiental. Eu conheço uma empresa aqui no município, eu tenho 4 poços artesianos, e os 4 poços artesianos não estão sendo suficientes para suprir a demanda dela. Antigamente, um poço só já era suficiente, agora 4 não está suprindo. Então, é uma necessidade, eu entendi que vai, né, ajudar a suprir essa falta d'água, mas o reservatório, né, acredito que, se possível e se construir, possa ser, né, mais efetivo e eficiente. Mas tem o apoio, né, meu nessa indicação. Obrigado. Então, vereador, foi bom, né, o senhor instigar aqui os meus pensamentos, que é uma resposta que a gente vai estar dando também para o público, né, que está aqui, e aqueles também que está nos acompanhando aí, como sempre, pelas redes sociais. Primeira vez que eu fiz esse pedido aqui, não teve, na verdade, nas 2 vezes não teve resposta. Mas a Copasa também tem pessoas, tem especialistas que fizeram essa análise, que fizeram esse estudo e se posicionaram. Inclusive foi a empresa que procurou a prefeita e ofereceu essa prestação de serviço, uma vez também que é de responsabilidade, é o papel mesmo da empresa. Mas, numa situação como essa, imagine vocês, se eu estiver doente, aí eu falo, eu não vou tomar remédio não, eu vou deixar que vai melhorar sozinho. Então, eu tenho que procurar uma solução. Então, eu transfiro agora para a ideia. Nós estamos aí sempre faltando água. Se eu, como vereador, não trouxer, não apresentar uma proposta que possa viabilizar e amenizar o sofrimento da população, essa população vai sofrer a vida toda. Agora nós sabemos, igual foi colocado aqui pelo vereador Gabriel, que pode ser que em alguns pontos dá contaminação. Isso é fato, né? Como o senhor diz, eu também não sou especialista, mas eu vejo a ideia como uma ideia que, se funcionar, poderá solucionar os problemas da população. Sabemos também que em alguns lugares poderão não dar água. Vai furar aí, um exemplo, 50 metros e não vai dar água, 200 metros não vai dar água. Mas aí a Copasa tem seus especialistas para fazer esse estudo e trazer mais próximo essa ideia da realidade. Então, eu gostei
da sua fala, porque me deu a oportunidade também de falar daquilo que a gente pensa e daquilo que é a realidade. É a minha crítica, mas diante da necessidade, né, tem o meu apoio. Não, gostei, é isso mesmo. Nós estamos aqui para debater sobre determinados assuntos. E tem que informar também a população, que às vezes não tem essas informações que foram faladas aqui. Mais alguém? Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Em nome dos professores Luciano e Poliana, eu parabenizo todos os alunos pela presença aqui hoje nesta casa. Senhor presidente, essa indicação é de muita importância. A gente espera, né, que futuramente, né, possa solucionar esse problema da escassez de água e a presença, né, e de ter em cada bairro. E outra coisa também, seria importantíssimo para completar essa indicação do senhor, se colocasse em cada praça do nosso município uma fonte de água potável, porque a gente sabe, né, que é um local, né, que o pessoal de idade gosta de ficar, as crianças brincam e muitas crianças, se não tem condição, né, assim, de ir comprar uma garrafinha de água, né, seria importantíssimo se cada praça tivesse essa água potável também. A gente espera, né, que futuramente a prefeita Xanda possa estar implantando em cada praça e nos bairros também. E que depender de mim aqui dessa casa, né, vai sair esses postos artesianos. Quando se fala que a união faz a força, ela precisa também acontecer na prática, porque tem que sair do papel. Então é uma resposta da Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e a empresa Copasa e os colaboradores que estarão também investindo nessa ideia. Então, a chance de dar certo é enorme, né? Quase 100%. Então é isso. Presidente, pela ordem, só complementando o assunto do vereador Elias, é muito importante esse esclarecimento. A Copasa, nós temos uma concessão, a Copasa tem uma concessão com o município, se eu não me engano, 30 anos, 20 anos, 30 anos. A Copasa é a empresa responsável de fornecimento de água no município. Oxalá Deus, a gente não assim, precise dessa água do poço artesiano. Tomara que a gente tenha o reservatório lá cheio para o resto da vida, né? Esse poço artesiano, no meu entender da sua indicação, foi feito como uma emergência. Então, tomara a Deus que nós não precisamos utilizar esse poço. A empresa especializada teve sondando os solos aqui em Serrania e eu já tenho até o endereço onde a água foi a melhor água, sabe, com menos profundidade. Não vou falar porque não tem permissão para isso, mas esses poços é de caráter emergencial, né? Tomara que nunca seque. Então, quero fazer uma crítica, aproveitar aqui que nós temos aí professores, alunos, né, que certamente estarão representando aí, ocupando o seu papel na sociedade, bem como os seus professores que os acompanham aí, bem como nós também aqui, que somos representantes oficiais de vocês. A crítica que eu venho fazendo aqui há alguns anos, né, uns gostam, outros não gostam, mas a gente está aqui para isso. Nós somos escolhidos para representá-los para isso, para levar até vocês ideias e fazer a execução juntamente com o Poder Executivo. Eu fiz uma crítica aqui, não só uma vez, várias vezes, sobre a empresa da Copasa, né, sobre investimentos. Esses 50 anos aí, eu não vi a Copasa fazer investimento no leito dos rios, eu não vi a Copasa dentro das escolas, promovendo orientações, informações aos nossos alunos. Deixo aí mais uma crítica. Quero agradecer a Copasa por ter procurado o Poder Executivo e fomentado, né, essa proposta e essa prestação de serviço que é de responsabilidade da Copasa mesmo, mas agora em parcerias, certamente vai ser realizado aí o pedido desse plenário já de alguns anos. Então, gostaria que agora também fomentasse alguns projetos ambientais, né, promovidos, né, e apoiado pela Copasa, né, olhar mais os leitos dos rios, né, levar essas informações, levar mais conhecimento para os nossos alunos através das instituições de ensino. Isso aí soma demais na vida da instituição, da sociedade, né, da empresa, que se fortalece bastante com esses projetos sociais.
Mais uma vez, deixo aqui meus agradecimentos à prefeita municipal e também à empresa Copasa e seus colaboradores. Por gentileza, à disposição do painel de votação. Indicação votada e aprovada por 8 votos. Do vereador Átila Ferreira Vieira, número 17, 2025, possibilidade de implementar placas de trânsito sinalizando a proibição de som alto nas proximidades do lar São Vicente de Paulo, do hospital, das escolas e das igrejas da cidade. Justificativa: considerando o elevado índice de poluição sonora em nossa cidade, especialmente nas proximidades de escolas e igrejas durante horários de aulas, missas e cultos, sugiro ao Executivo Municipal a instalação de placas de trânsito indicando a proibição de som alto nesses locais. Embora a simples colocação das placas não resolva completamente o problema, a medida tem um caráter educativo e pode contribuir para a conscientização da população e a redução dos impactos do ruído excessivo. Diante da importância dessa iniciativa, solicito o apoio dos nobres pares para o encaminhamento desta indicação ao Executivo Municipal, visando a adoção das providências necessárias. Passo a palavra ao vereador Átila, indicador da proposta. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, em especial, ao professor Luciano, à vice-diretora Poliana e à professora Rosana e aos nossos alunos da Escola Estadual, diretor Nelson Rodrigues. Antes de eu comentar sobre a minha indicação, presidente, se o senhor me permite, apenas explicar aos nossos alunos, essas indicações, nós que somos representantes do povo, a gente escuta as demandas do povo e traz para cá. Essas indicações, como o próprio nome fala, são indicações. Nós estamos indicando ao Executivo, à prefeita no caso. Essas indicações poderiam muito bem ser passadas à prefeita verbalmente. Ó, prefeita, estou pedindo para a senhora colocar placas, né, pela cidade. A gente traz aqui para a reunião da Câmara para ficar documentado, para ficar publicamente divulgado, né, na ata, nas redes sociais, que a reunião é transmitida a todos os presentes que vêm aqui assistir, e essas indicações elas são passadas aqui na sessão. Os vereadores comentam, né, podem complementar, às vezes pode até vir uma ideia que possa vir a complementar aquela ideia, e de certa forma também pode ter alguma divergência, como já teve aqui, e isso é normal. Nós estamos aqui para poder debater o que a gente espera que seja o melhor para a cidade. Só que essas indicações, elas são meras indicações. Cabe ao Executivo, à prefeita, se for viável financeiramente, se tiver recurso para eu estou falando de modo geral, não dessa indicação em específico. Então, ela vai ver se vai ser viável financeiramente, politicamente, ou por que não, né? Então, a gente acabou de ver aqui a indicação do vereador José Garcia, nosso presidente, e também, quando essa indicação é levada à prefeita, cabe a nós também articular com a prefeita, né, para poder fazer a execução daquela indicação. Então, nós vimos aqui, o presidente como ele explicou, ele já articulou com a prefeita, já tinha essa articulação para poder ser realizado aquela demanda. E isso vale para todas as outras indicações. Eu confesso que vai haver indicação que talvez seja um pouco além daquilo que a prefeita pode executar, né? A gente pode fazer aqui 1000 indicações. Como o próprio presidente falou, a indicação que ele trouxe aqui anteriormente já tinha havido passada por outros 2 mandatos. Exatamente. Nós estamos falando de 8 anos, né? 8 anos. E 8 anos. Então, ou seja, o prefeito daquela época talvez não entendeu que aquela indicação do vereador era viável naquele momento ou não tinha o interesse dele para realizar aquilo. Então, apenas para explicar para vocês
essas indicações vão para a prefeita, e a prefeita que vai ver se é viável, viabilizar para poder acontecer, e nós, vereadores, temos que articular com ela. Às vezes, em alguma demanda, a gente precisa de recurso. A prefeitura talvez não tenha o recurso para realizar aquela demanda. Então, a gente vai atrás de deputado, vai atrás de fontes para conseguir o recurso para a realização de tal indicação. E como eu disse aqui, nós somos representantes do povo. Essa indicação, ela não é minha. Ela não é minha. Ela é do professor Luciano. O professor Luciano, há algum tempo atrás, me procurou, trouxe essa reclamação, né, sobre os veículos que passam com som muito alto durante os horários de aula, durante os cultos, as missas. Nós temos aqui no centro o hospital, o lar São Vicente. Então isso tudo atrapalha. Só que, como eu coloquei aqui na minha justificativa, embora a simples colocação dessas placas de proibição, né, de som, elas não vão resolver o problema. Não é porque vai colocar a placa lá que vai parar, o pessoal vai parar de usar o som alto. Isso aqui é mero caráter educativo. Tem multas de trânsito para isso. Então cabe também à Polícia Militar realizar essa fiscalização dessa questão. Mas é de caráter educativo, e eu tenho total confiança de que, se a gente colocar aquelas placas de proibido som automotivo nesses lugares citados, as igrejas, nós estamos aqui, o Gabriel, o Elias, o Maicon, são membros de igrejas, são pastores, né? Então eles vão, espero que eles complementem, eles vão falar, porque às vezes você está ali no culto, na missa, e passa um carro de som alto, você tem que parar de falar, perde o raciocínio às vezes, por conta de indivíduo que está andando com o carro no som estralando alto, prejudica até dentro de casa, pessoas doentes, pessoas autistas, acamados, enfim, de todo geral. Então fica essa indicação, né, a sugestão para o executivo dessa implantação dessas placas nesses pontos de caráter educativo, para ver se a gente melhora essa questão, esse problema na nossa cidade. Fortalecer a fala aqui do vereador Átila, nós temos aí, nesses últimos mandatos, vários vereadores que tinham também algumas propostas, mas que não tinham um vínculo, né, com deputados. E aí só cobrar, gente, fica muito difícil. Você precisa apontar o dedo, mas também ajudar a resolver, através de recursos, buscar recursos através de seus deputados estadual, deputado federal, né, e entre outras fontes de arrecadação, de emendas, de recursos, para que possa, juntos com o executivo, executar aquilo que foi pedido. A indicação do vereador Átila entra em discussão. Pela ordem, presidente. Eu quero aqui parabenizar o vereador Átila, uma indicação muito importante. Acho que aqui todos sabem, né, que eu fui agora para o meu 13º ano aqui nesta casa. Nos 12 anos anteriores foram 3 mandatos, cada mandato de 4 anos. E todos os anos eu fiz essa indicação, né? A minha decepção, né, por nenhum dos prefeitos que passaram ter me atendido nessa indicação. Eu espero, né, que agora a prefeita Xanda possa atender essa indicação importantíssima para a nossa cidade, porque é muita falta de respeito, né, com o hospital, com as igrejas, né, esses carros de som, e atrapalha muito. Eu espero, viu, vereador, que possa agora, a prefeita possa atender esse pedido do senhor. E outra coisa assim, que eu vejo também, tem que ter algum órgão fiscalizador disso também, porque não adianta nada colocar a placa se não tiver quem vai lá e fiscaliza. Aí de nada vai adiantar também. Eu espero, né, que futuramente possa sair do papel. Na verdade também, né, vereador Átila e vereador Adib, que foi a primeira fala, conscientização da população, né? Não adianta você também ter uma lei, ter fiscais, só punir, não. Eu acho que a população tem que ter consciência disso, né? Os órgãos públicos, né? Cito aí, como foi falado, hospital, escolas, né?
o quanto isso atrapalha. E aqui mesmo, aqui as motos passam, parece que quer arrebentar com o ouvido da gente. Então, assim, acho que falta um pouco de respeito e também conscientização nos nossos motoqueiros, nossos motoristas, enfim, de uma forma geral, a população. Presidente, pela ordem, só para complementar, o senhor me lembrou uma coisa. Muitos problemas que a gente traz aqui, para poder explicar para eles, muitos problemas que a gente traz aqui, eles são causados pela própria população. Nós tratamos aqui de assuntos nas últimas reuniões sobre a questão do lixo e sobre a questão dos cachorros, né? Então, todos esses problemas são causados pela própria população. Só para vocês estarem cientes disso. Permite a palavra, presidente? Pois não, vereador. Vereadora, parabéns pela indicação. Isso que você falou aí, tudo acontece, viu? Barulho demais, perto do hospital, igrejas, demais entidades, são muito mesmo atormentados, que o pessoal tira a paz, né? E outra coisa que você disse aí, nós temos um código de postura também aqui, sabe disso, né? Código de postura. E lá no código de postura da prefeitura tem tudo isso. Não sei se o senhor presidente lembra. Tá aí. Já existe essa lei, né? Já existe. E o que você citou aí é uma coisa importante, a fiscalização, né? A fiscalização por meio de policiais, coisas. Então é muito importante isso aí, porque o povo intimida, vocês sabem, né? Então essa lei já tem, e você reforçando agora, eu tenho certeza que a dona Xanda até está nos ouvindo, né? Ela vai atender. Inclusive hoje eu tive reunião com ela, que ela convidou para uma reunião lá, eu fui lá atender e falei, já aproveitei e falei com ela sobre uma rua lá na ponte, do bairro da Ponte. Aquela rua é Alfredo Gonçalves Faria, que é o Alfredinho, né, Zé? Desce, aquela rua que desce ali, passa perto da casa do Laércio, do Laia, e sai lá na porta da casa do Irani, mais ou menos. Aquela rua. Então ela tá, os moradores lá estão querendo que deixa lá só para descer. Para subir, eles acham que deve tirar, impedir subir lá. Somente para descer. Porque lá dizem que passa muito veículo em alta velocidade, motos, né, com alta velocidade. Então eles me viram lá e pediram para mim reivindicar. Falei, a gente vai levar, vamos ver se a prefeita acha que é viável agora nesse momento. O que a dona Xanda me disse para mim? Ela falou para mim que ela já informou que vai ter que contratar uma firma, vai ter que fazer licitação certinho, de uma firma que mexe com sinalização para colocar em dia tudo isso. Inclusive ela citou essa rua aqui, ó, da Câmara de Vereador. Ela citou essa rua também. Então ela falou, Gabriel, eu tenho várias reclamações na rua já, por munícipe, pessoal que vem conversar comigo. Então você pode ter certeza, viu, que tudo isso aí será atendido. Mas agora, nesse momento aí, correndo, eu acho que não. Mas vai ser atendido também. E vai ser incluído essa que você fez também, eu tenho certeza disso, né? Aí eu ainda falei para ela, a Polícia Militar não pode acertar essa sinalização na cidade. Falei, não pode, não é a alçada deles, né? É a alçada da firma, que é credenciada pelo Detran, que tem autorização para fazer isso. Especialista em trânsito, né, gente? Tá. Muito obrigado, senhor presidente, a palavra. Essa situação, senhor Gabriel, ela já vem ocorrendo ao longo dos anos. A população cresceu, e essa sinalização já vem desde anos atrás. Então essa alteração é necessária, porque a população cresceu, aumentou os veículos, aumentou o trânsito. Então nós temos que fazer essa alteração através, ela já tinha me posicionado também sobre isso, como várias outras propostas que já vieram por aqui. O lixo, por exemplo, a população cresceu a população, o lixo cresce, aumenta o lixo. E a situação que já vem de 50 anos, uma equipe só para fazer a coleta desse lixo. Não estou saindo do assunto não, só para servir como parâmetro aqui.
E o crescimento populacional traz várias divergências de trânsito, de lixo, enfim. Então é isso. Presidente, boa noite. Para a ordem. Eu gostaria de salientar um pouco sobre essa indicação do vereador Átila. É uma indicação de extremamente importância, essa indicação. Em outros mandatos já foram conversados aqui com líderes de igreja, com pessoas que estão na escola, com uma igreja católica. Vou trazer um exemplo aqui típico, o que resulta essa questão do barulho na rua. Eu não estava na igreja no dia, minha esposa estava. As bicicletas motorizadas começaram a fazer uma ronda em roda da igreja. O padre teve que parar a missa, porque não teve condições de celebrar. Então, será mesmo, a pergunta que eu faço aqui, será mesmo que para andar de carro ou moto, nós precisamos acelerar desse jeito, ou fazer esse barulho? Eu tenho carro faz mais de 25 anos, eu nunca incomodei um vizinho por causa de barulho, e eu ando de carro. Então, eu acho que está faltando essa questão, importante a indicação, mas é importante também a conscientização. Fazer uma campanha educativa, reeducando o motorista, o condutor, a andar na rua. Você entendeu? A gente vive numa sociedade, numa comunidade, onde todas as pessoas conhecem todas as pessoas aqui. Será mesmo que é necessário você fazer isso? Então fica a pergunta aqui, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Parabéns, vereador. A indicação do senhor. Parabéns pela indicação, verdade. Muito importante. Pela ordem, presidente. Parabéns pela indicação, Átila. Realmente, nós, né, frequentadores de igreja, a gente sofre mesmo com isso. Então, não é necessário, né? Você quer divertir, tem um lugar específico para você divertir. Quer andar de moto, tem um lugar para fazer trilha, fazer barulho, tem um lugar específico. Mas não perto de hospitais, perto, né, de igrejas, instituições. Aí eu estava pesquisando aqui, o artigo 69, o seguinte, vai falar de é proibido perturbar o sossego público, né, do Código de Postura do município citado pelo vereador Gabriel. Então esse Código de Posturas já especifica, acredito que conscientizar a população, os mais jovens, né, porque os mais jovens são um pouco mais eufóricos com relação a isso, mas, né, é possível divertir, é possível andar de moto, mas tudo dentro da legalidade, dentro do local apropriado para isso. Parabéns. Mais alguém? Gentileza de disponibilizar o painel de votação para nós, né? Indicação votada e aprovada por 8 votos. Do vereador João Batista da Silva, número 18/2025, possibilidade de expandir a mina d'água localizada no final da rua Felipe Miguel, onde há uma antiga nascente de água limpa, para melhor aproveitamento e uso pela população. Justificativa: a capacidade da referida nascente é limitada e a sua ampliação permitiria um melhor aproveitamento desse recurso hídrico, beneficiando os moradores com uma alternativa sustentável para abastecimento e outras necessidades. A revitalização desse espaço pode contribuir para a preservação ambiental, garantindo que a nascente continue a fornecer água de qualidade, além de possibilitar o uso adequado para a população de forma consciente e regulamentada. Diante da relevância desta iniciativa, solicito o apoio dos nobres pares para o encaminhamento desta indicação ao Executivo Municipal, visando a adoção das providências necessárias. Passa a palavra ao vereador João Batista. Bom, eu fiz essa indicação, gente, porque nós temos aqui uma nascente da água em Serrania, que foi... Antigamente era Água Limpa Serrania, hoje passou a ser Serrania. Como acho que muitos alunos fizeram algumas pesquisas a respeito dessa água limpa que nós temos na nascente aqui no bairro Parque das Nações, no final da rua Felipe Miguel. Então, essa nascente está tão fácil de a gente tirar um cano de água lá na nascente e pôr no começo da rua para fazer um ponto pessoal
pegar água para tomar, ir lá e tomar suas águas. No passeio que nós criamos o projeto, onde as crianças das escolas, junto com as professoras, diretoras, levaram as crianças para plantar aquelas árvores, onde a reserva do parque, no fundo do Parque das Nações. Então, os meninos das escolas que plantou as árvores, são várias árvores que foi plantado. Foi um projeto que nós criamos aqui na Câmara, junto o presidente da Câmara, Zé Riz Garcia e o Elton, na época estava com a gente também. Nós criamos esse projeto, fomos em Machado, ganhamos as 1000 mudas de árvores, plantamos junto com as crianças das escolas. Tem árvore grande que as crianças já plantaram, foi as crianças da escola que plantou. Então, está muito fácil da gente tirar um cano de água, lá na nascente, umas coisas de 300 metros, poderia estar jogando ali para o pessoal tomar a água direto da mina antiga, água limpa de Serrania. Carvalho tem, na entrada da cidade, tem um lugar lá que o pessoal pega água. Pouso Alegre também tem no centro da cidade. Poste de Caldas tem no centro da cidade. Que a gente poderia trazer um cano de água e colocar ali, onde a gente está falando, que a gente tem a intenção de seja criado um lugar para o pessoal beber água e pegar água para a gente tomar em casa também. Então, está aí, peço os companheiros que aprovem. Vereador João Batista, de alguma forma o senhor já foi atendido, porque lá, exatamente lá naquele local, vai ser perfurado um poço artesiano. Então, de alguma forma, o senhor já foi atendido, já pode até soltar foguete. Mas, enfim, parabéns aí pela sua indicação. A sensibilidade, ela toma conta, a gente sabe, né? E com certeza já vai ser executado. Obrigado. Então, permissão, senhor presidente? Pois não, vereador? Então, vereador João, parabéns, viu? Coisa muito importante que você lembrou para fazer a indicação, porque hoje no país só se fala em quê? Meio ambiente, não é, gente? Então, hoje, tudo que você liga, todos os canais de comunicações você liga é meio ambiente, né? Então, o povo, no caso que você está dizendo aí, que é desde o tempo da cidade Água Limpa, né? Então, é muito antigo que lá. Então, o povo vai gostar muito dessa ideia sua, viu? Tá votado. Obrigado. Então. Boa noite, senhor presidente. Parabéns, vereador João, pela sua indicação, pela Obrigado. sua iniciativa, né? Podemos dizer que a sua indicação poderia chamar assim, meio ambiente, a gente se liga em você. Então, suma importância relembrar o tema água limpa de Serrania, né? A gente vê que sai tantas pessoas longe, né? Lá do bairro da Ponte, o bairro aqui, vai lá na cooperativa pegar a sua água, né? Poderia colocar um tempo aqui especial aqui para o pessoal do Parque das Nações pegar. É uma água fresquinha, tranquila, né? Mas parabéns pela indicação. É mais uma indicação, assim, certeira nessa noite. Tenho certeza que vai ser de grande valia, de grande sucesso aí em prol do nosso povo. Parabéns. Obrigado. A ordem, senhor presidente. Pois não, vereador? Parabéns, vereador João, Obrigado. pela indicação. Me fez lembrar também, próximo à casa do meu sogro, em Alfenas, Residencial Oliveira, não sei se alguém conhece lá perto, tem uma mina lá no fundo, e lá tem parquinho, já foi indicado também, se não me engano, pela Vossa Excelência, parque também, e não sei se seria viável nesse local ter um parquinho, mas seria um espaço de recreação, além da mina, se tivesse um parquinho ali naquela localidade. Mas o importante é a água, porque a água é vida. Parabéns. Na verdade, naquele local lá já foi pedido, conforme já foi falado aqui no plenário, quando fomos fazer a indicação, já indicamos também um parquinho para aquele local e uma academia ao ar livre. Depois, até aproveitando a indicação do Maico aqui, vou falar um pouquinho sobre a academia ao ar livre. Então é isso aí. Mais alguém? Vereador João Batista, quero parabenizar o senhor por essa indicação, né? Sabemos, né, que a prefeita Xanda vai atender esse pedido do senhor, né? E para descontrair, né? Não vai ser mais João da ambulância, vai ser João da mina. Obrigado. Peço então a disposição do painel, a votação. Indicação votada e aprovada por 8 votos. Do vereador Maicon Aparecido de Souza, número 19, 2025.
possibilidade de realizar reforma e pintura da quadra poliesportiva do bairro Santo Antônio. Justificativa: a estrutura encontra-se desgastada devido ao uso contínuo e à ação do tempo, necessitando de reparos para garantir melhores condições de uso e segurança. Dessa forma, a revitalização da quadra contribuirá para a valorização do espaço público, incentivando a prática esportiva e proporcionando mais qualidade de vida à comunidade local. Diante da relevância desta iniciativa, solicito o apoio dos nobres pares para o encaminhamento dessa indicação ao Executivo Municipal, visando a adoção das providências necessárias. Passa a palavra ao vereador Maico. Boa noite, senhor presidente, vereadores aqui desta casa, você que acompanha a gente na rede social, em casa, no carro, no trabalho, meu boa noite. Trouxe essa indicação aqui no plenário dessa noite. No último domingo eu estive visitando o bairro Santo Antônio, conversando com os munícipes, o trabalho que eu faço, fiscalização de bairros. Então, pude passar em frente à quadra lá e quase 10 pessoas me pegou lá uma conversa. E falou assim: mãe, qual que situação está a quadra nossa? Essa quadra é tão divertida, as pessoas jogavam bola hoje. Olha que situação que está. Então, antes de iniciar, gostaria aqui de parabenizar a gestão passada, no qual a gente fez uma indicação que era para arrumar uma parte elevada que estava da quadra, foi feito lá. Mas hoje a população lá pede a pintura, Tem uma parte do alambrado lá que está mal feito. Então as pessoas não passam pelo portão para entrar na quadra, passam pelo alambrado, tanto lá no fundo como aqui na frente também. Então é uma indicação que eu trago aí em prol da população lá do bairro Santo Antônio, uma quadra muito especial. Só quem sabe, quem cresceu lá, jogou bola lá. Então a gente vê que hoje a quadra precisa de uma pintura, de uma reforma. Porque as pessoas praticam esporte lá e a molecada, inclusive, seu tio, dá uma bola para nós. Os pais estavam conversando lá e a molecada pedindo bola, Então é uma indicação que eu trago aqui em prol da população no bairro Santo Antônio. A gente vê que lá precisa ser organizado, precisa ser arrumado. Como também já foi pedido na gestão passada aqui a reforma da academia ao ar livre lá. Também não foi feito e a população pede um olhar especial lá na quadra do bairro Santo Antônio, onde as pessoas praticam esporte, Às vezes tem o polo esportivo. Antigamente, aqui em Serrania, só tinha aqui 2 quadras, Tinha a SE, na realidade, só quem era sócio podia jogar, e depois fez a quadra do bairro Santo Antônio. Então, o professor Zé Reis Garcia, também presidente desta casa, fazia o campeonato de bairros, Então, o campeonato de bairro que tinha era o bairro Santo Antônio. Então, quem morava no bairro da Ponte, todo mundo já ia jogar no bairro Santo Antônio. Era a praça do esporte e a quadra do bairro Santo Antônio. É uma quadra de muitos anos, Só no salvo, o vereador Gabriel Hilar conseguiu recursos muitos anos atrás, Gabriel? O Dilson Melo, Dilson Melo, Então, no tempo do vereador, do prefeito Dais que fez lá. Então, é uma quadra, assim, de muito estilo do nosso município. Então, eu gostaria de ter essa indicação nesta noite, que seja chegar até o Poder Executivo, para que possa ser realizada uma pintura, Tá fácil arrumar lá. Então, colocar uma pintura lá, Se for no caso necessário, a gente vai correr atrás de recursos também. Tive no final de semana conversando com os meus deputados. Vamos conseguir recursos para poder amenizar a situação daquela quadra do bairro Santo Antônio. Estou ouvindo ali o vereador Maico falar, como o tempo passa rápido, viu, gente? Há pouco tempo, parece que foi ontem mesmo, o Maico era um menino, talvez a mesma idade desse menino aí, que chamou ele de tio. Olha para vocês verem como que o tempo passa, é rápido demais. Aproveite seu tempo, a cada segundo da sua vida, porque é rápido. Então, quero fazer 3 colocações aqui. Primeiro, vereador, nós colocamos aqui, nesses 8 anos, algumas indicações e também uma proposição de lei, para que reformasse aquela quadra lá e fizesse o fechamento e tornasse ali uma comunidade esportiva para atender os bairros ali ao redor daquela quadra. E nós fomos averiguar, na época nós tivemos uma resposta que aquele terreno, ele ainda é da Coab. Então, a questão de trazer emenda para lá
pelo menos no momento, não sei se isso modificou, acredito que não, porque senão a gente teria ter sido informado. Eu acho que não consegue, pelo menos com emenda, né? É só mesmo para você também, já que a proposta é sua, já ir atrás disso para procurar saber se já regularizou. Acredito que ainda não, né? Até no mandato passado não era nem viável, segundo a informação que nós tivemos. Segundo ponto é que pôr dinheiro público lá também, não colocar ninguém para organizar, ninguém para cuidar, é jogar dinheiro fora. E os meninos vão para lá, não tem um orientador, não tem ninguém para cuidar do espaço, cuidar também, promover atividades para as crianças lá. Então, acho que o município teria que ter também esse posicionamento e esse olhar voltado para isso que eu estou falando. Terceiro ponto é as academias ao ar livre, né? Nós temos aí três academias ao ar livre. Então, mas até hoje essas academias estão há anos, estão se desgastando, já estão precisando de ser reformadas, e até hoje ninguém sensibilizou de estar contratando. Tem meninos aí que se formaram, educação física, é um educador físico, poderia já estar gerando mais 2 ou 3 empregos para estar colocando nessas academias e abraçando algumas propostas que já foi apresentado também aqui nessa casa. Geraria emprego, atenderia uma grande parte da população, né? As nossas escolas poderiam estar, porque as pessoas nem vão, porque não sabe, na verdade tem gente que não sabe nem sentar naqueles aparelhos. Então tinha que ter lá alguém para orientar, para coordenar as atividades para eles. Então fica aí mais um posicionamento meu diante desses pedidos que têm chegado aqui, em especial esse teu. A indicação do vereador entra em discussão. Parabéns pela sua indicação. Parabéns. Presidente, essa questão, né, levantada pelo senhor, desses 3 pontos que o senhor levantou, do primeiro ponto, eu acho que talvez eu possa ajudar, a questão da regularização. O presidente da Coab, atualmente, o senhor Márcio Bernardino, a gente se conheceu, né, nessa vida política aí, inclusive ano passado eu tive em reunião com ele lá para tratar de um outro assunto. Sim. Eu tenho conhecimento lá que tem desses terrenos, desses imóveis lá que ainda estão no nome da Coab, mas eu não sabia como é que estava essa questão. Depois eu vou procurar saber e, se for o caso, a gente marca e vamos lá para tentar regularizar. Ter algo deles que possa estar finalizando. E todas essas demandas que vocês, né, citaram, né, a demanda que o vereador Maicon trouxe, eu acho que é o mínimo que o município pode poder fazer para poder, pelo menos, continuar proporcionando o esporte para os praticadores daquele bairro. Parabéns, vereador. Alguém? Vereador Maicon, eu quero aqui te parabenizar, né? A gente sabe, né, que a quadra lá merece uma reforma, né? E pensa bem, se lá tiver reforma, né, as crianças podem fazer piquenique lá. Um exemplo assim, ó, os alunos lá do Projeto PS podem jogar futebol lá também, né? A gente sabe, né, com a reforma tudo é possível. E a gente espera, né, que através do vereador Átila, através do seu conhecimento lá com esse diretor da Coab, que possa solucionar esse problema, né? Porque se passar para o município, olha o tanto de recursos que consegue, né? Tanto federal quanto estadual. Permissão, senhor presidente? Vereador Maicon, você mexeu numa coisa muito importante, que é o esporte, né? E, de fato, o presidente falou uma coisa aí que está no poder mesmo do Estado, né? E como aquela da Vila Progresso, aquela quadra da Vila Progresso, também acho que foi passado para o ginásio, não foi não? Para a escola lá estadual? Me parece que sim. Não, está fechado, vereador. Então, filho, está fechado, mas eu desculpo. Obrigado. Então, mas só que está fechado, e o pessoal fica pedindo para reabrir, né? A dona Xana falou, Gabriel, que lá está com nós.
lá pra Então, é escola. o que eu falo, vereador, mas se não organizar, não colocar um zelador, não adianta. Não adianta. Não adianta reformar, vai pôr Mas dinheiro aquela- público lá, e lá estava servindo, eu falo porque eu acompanhei lá a situação. Lá estava servindo para ponto de drogas, envolvimento com coisas ilícitas. Então, é uma situação... Mas também faltava o apoio da prefeitura, né? Vamos falar a verdade. exatamente. Então, Marco, eu quero dar um parabéns para você, porque aquela quadra lá, a mesma coisa menino dos meus olhos, você sabe disso, né? Desde o tempo do Dyson que foi construído daquela quadra. E a escolinha Walter Miguel também, aqui. Pode contar comigo, viu? Mais alguém? Gentileza, disponibiliza para nós o painel de votação. 93, né? Indicação votada e aprovada por 8 votos. Requerimentos. Do vereador Elias Silva Cardoso, número 1/2025, considerando que a divulgação dos shows do Carnaval 2025 ocorreu nas redes sociais da prefeita, aqui até foi uma falha minha, tanto da prefeita quanto da prefeitura e departamento também, em 10 de fevereiro de 2025, enquanto as publicações oficiais no portal da Transparência, na página de licitações e na página da AMM foram realizadas posteriormente. Requer-se informações detalhadas sobre a contratação dos artistas, incluindo datas exatas, valores pagos e justificativas legais para divulgação antecipada nas redes sociais antes da publicação oficial. Solicita-se cópia dos contratos e demais documentos pertinentes. Explicação sobre os motivos pelos quais a programação dos shows foi divulgada nas redes sociais da prefeita antes da publicação no portal da Transparência, na página de licitações e na AMM, e porque ainda não consta no PNCP. Identificação do responsável pela autorização da divulgação antecipada dos shows, bem como a fundamentação legal para tal procedimento. Também solicita esclarecimentos sobre o motivo da demora na divulgação do sítio eletrônico oficial, considerando que eventos desse porte exigem planejamento e contratação antecipada. A palavra continua com o vereador Elias, autor do requerimento. Boa noite a todos. É obrigatório, segundo a lei das licitações, para oficializar um contrato que o município tem, que o município faz, seja ele qualquer nível, no caso aqui um contrato com artistas, né, com bandas e tal, para se divulgar tem que estar publicado no portal de licitações, portal de transparência, portal do convênio AMM e também demais portais pertinentes ao assunto. Só que no dia 10 de fevereiro, nas redes sociais da prefeita, da prefeitura e do departamento de cultura, já estava sendo publicados os shows, todos os shows do Carnaval, e sendo que a maioria dos shows foram publicados com os contratos assinados na última semana de fevereiro, né? Então, há uma irregularidade ou talvez quem publicou antes tinha um motivo, por isso, né, uma das frases aqui do requerimento que talvez tenha um embasamento legal para eles terem publicado antes. Mas, diante disso, estou pedindo essa explicação para a prefeita, para os secretários que forem pertinentes, porque uma situação dessas poderia até ir direto ao Ministério Público. Se fosse uma vez no Ministério Público, correndo antes do Carnaval, imagina só, o Ministério Público vir e cancelar o Carnaval. Então, eu já estava de posse dessas informações, estava observando, porque ano passado teve um episódio que eu solicitei uma informação no secretário municipal e ele falou, não é o município que está divulgando esse evento, esse show, porque ainda não foi assinado o contrato. O próprio secretário já tinha me confirmado que só poderiam divulgar depois da assinatura, e é o que não ocorreu agora. Então a gente quer ouvir o motivo disso, né? Pode ter sido uma falha? Pode ter sido. Mas vamos ouvir, aguardar, né, para ver o que a prefeita e o secretário pertinente ao assunto vai poder responder para a gente.
Os cuidados que nós temos que ter, né? Temos que fazer nosso papel, né, Elias? Mas imagina se o Ministério Público vem e cancela o carnaval. Imagina essa juventude, a população que gosta de festa, né? Imagina se isso aí viesse à tona e o vereador Elias que fosse o responsável por isso. Então, assim, se tivesse, né, alguma coisa errada, eu creio que não tem, porque estão bem amparados lá juridicamente, isso aí não ia deixar acontecer nada de errado. Acredito que ela vai estar te informando e trazendo as informações corretas e fortalecidas aí diante do teu pedido. Se isso tivesse acontecido, poderia ter mudado de cidade depois. Então, o requerimento do vereador Elias entra em discussão. Não havendo manifesto, peço aí a disposição do painel de votação. Requerimento votado e aprovado por 8 votos. Proposituras. Votação do parecer projeto de lei ordinária número 3, 2025, Comissão de Finanças, Orçamento, Redação, Legislação e Justiça. Favorável ao projeto de lei ordinária número 3, 2025, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. Relator Maicon Aparecido de Souza. Parecer projeto de lei número 3 de 2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que, súmula, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. Os membros da Comissão de Finanças, Orçamento, Redação, Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Serrania, Estado de Minas Gerais, reuniram-se no dia 6 de março de 2025 para analisar e emitir parecer sobre o projeto de lei número 3 de 2025, o qual a comissão emitiu o seguinte parecer. Inicialmente, foi escolhido como relator o vereador Maicon Aparecido de Souza. Em análise à matéria em tela, verifica-se que, quanto à iniciativa, tal propositura preenche os requisitos legais, visto que está ancorado tanto no regimento interno quanto na lei orgânica, tendo em vista que compete ao município tal organização orçamentária, desde que regulamentada pelo legislativo local. Considerando que o presente projeto ora apresentado visa não só regulamentar a situação de crédito especial, mas assim possibilitar a melhor organização financeira nas ações de governo e manutenção de despesas. Portanto, é de se entender pela regularidade do mesmo, como ressaltado no parecer conjunto, onde a assessoria jurídica explicou-nos a situação. Ademais, a comissão verificou que o projeto, ora apresentado, está em consonância com as regras que regem a legalidade e dentro dos conceitos constitucionais, apresentando também legalidade dentro dos conceitos da contabilidade pública e está dentro da realidade financeira do município, apresentando como suporte do crédito especial superávit e anulação de dotações. Ante o exposto, no que nos compete analisar, opinamos pela emissão do parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal número 3 de 2025. Este é o parecer, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Marco Aparecido de Souza, presidente relator, Adílio Vasconcelos Dias Neder, membro, Gabriel dos Reis Hilário, membro. Passo a palavra ao vereador Marco, relator do projeto de lei ordinária 03 de 2025. Boa noite, senhor presidente. Mais uma vez, gostaria aqui de parabenizar o secretário pela leitura do parecer neste momento. Eu sou o relator do projeto do Executivo Municipal 03 de 2025. Para os alunos entenderem aqui nessa noite, eu como vereador sou presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Redação, Legislação e Justiça. Simples fato, a prefeita elabora o projeto, esse projeto é protocolado aqui na Câmara Municipal e a gente senta com o nosso jurídico e quem é membro da comissão, o vereador Gabriel e o vereador Adib. E eu sou o presidente desta comissão, tá? Esse projeto passa pelo jurídico, passa pela comissão, a comissão em si
avalia, estuda o projeto, reúne, a gente discute, tem um parecer, e antes do projeto a Comissão de Finanças reúne novamente. Antes da reunião a gente reuniu o vereador Ardibe, o vereador Gabriel e eu como presidente. Esse projeto, ele chega aqui no plenário para os vereadores apreciarem, aí uma semana aprecia esse projeto e na outra semana seguinte a gente vem em votação com esse projeto. Tá? Esse projeto é especial porque vai atender várias demandas do nosso município. Tá? Quando tem uma ação orçamentária, desde que é pelo regulamentado pelo legislativo local, a prefeita hoje não pode fazer qualquer ação de crédito suplementar, crédito especial, sem antes passar pela apreensão do plenário da Câmara Municipal. Tá? Então passa aqui, para se tornar lei, a gente vota e a prefeita executa lá na Prefeitura Municipal. A comissão também verificou que o projeto apresentado está em consonância com as regras que regem a legalidade e dentro dos conceitos constitucionais e apresentando também a legalidade e dentro dos conceitos da contabilidade pública do nosso município. Está dentro da realidade financeira do nosso município. Esse projeto de crédito especial, ele vai organizar a ação orçamentária do município. Tá? Então, tem uns valores aqui. Hoje, nós iremos votar em primeira votação o valor aqui de R$ 895.805,50. Tá, para onde que vai esse dinheiro? Vigilância epidemiológica, vacina mais Minas, valor R$ 22.831. Outros serviços terceiros para pessoa jurídica, R$ 22.831. Vigilância de epidemiologia, vigilância em doenças, valor R$ 42.126. Contratação de tempo determinado, R$ 5.408. Construção de vacinas e evolução, valor R$ 128.170. Obras e instalações, na mesma construção, R$ 7.158,90. Aquisição de veículos, móveis e equipamentos UBS, portaria 348822, valor R$ 199.000. Aquisição de veículos, imóveis e equipamentos para UBS, portaria 364/41, R$ 224.000. Outro serviço, pessoa jurídica, R$ 79.000. Incremento de temperaturas do programa Saúde da Família, R$ 62.000, R$ 537,02. Outro serviço, terceiro jurídico de pessoa jurídica, R$ 100.000. Totalizando o valor, chegamos a um montante de R$ 895.805,50. Como presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Redação, Legislação e Justiça, peço um voto favorável em relação a esse projeto. Tá? Esse projeto vai atender as pastas essenciais do nosso município. Tá? E é uma organização orçamentária que é a do Legislativo local. Lembrando que essa ação financeira era proveniente de várias fontes, né? Inclusive de emendas, que não é o caso dessa, mas pode ser emendas do Estado ou da Federação, e também com recurso próprio. O relatório entra em discussão. Não havendo discussão, peço a disposição do painel para que a gente possa estar votando o relatório. Relatório votado e aprovado por 8 votos. A votação do parecer projeto de lei ordinária número 4/2025. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 3/2025, de autoria do Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. Votação do parecer do projeto de lei. Vamos estar votando, então, em primeira discussão e votação, projeto de lei 03, disposição do painel. Primeira discussão e votação, projeto de lei 03/2025, votado por 8 votos.
Votação do parecer do projeto de lei ordinária número 4/2025, Comissão de Finanças, Orçamento, Redação, Legislação e Justiça. Favorável ao projeto de lei ordinária número 4/2025, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar. Relator Adíbio Vasconcelos Dias Neder. Parecer projeto de lei número 4/2025, de autoria do Executivo Municipal que, súmula, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar. Os membros da Comissão de Finanças, Orçamento, Redação, Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Serrania, Estado de Minas Gerais, reuniram-se no dia 6 de março de 2025 para analisar e emitir o parecer sobre o projeto de lei número 4/2025, o qual a comissão emitiu o seguinte parecer. Inicialmente, foi escolhido como relator o vereador Adíbio Vasconcelos Dias Neder. Em análise à matéria em tela, verifica-se que, quanto à iniciativa, tal propositura preenche os requisitos legais, visto que está ancorado tanto no regimento interno quanto na lei orgânica, tendo em vista que compete ao município tal organização orçamentária, desde que regulamentada pelo Executivo local. Considerando que o presente projeto, ora apresentado, visa não só regulamentar a situação do crédito suplementar, mas assim possibilitar melhor organização financeira nas ações de governo e manutenção de despesas. Portanto, é de se entender pela regularidade do mesmo, como ressaltado no parecer conjunto, onde a assessoria jurídica explicou-nos a situação. Ademais, a comissão verificou que o projeto, ora apresentado, está em consonância com as regras que regem a legalidade e dentro dos conceitos constitucionais, apresentando também legalidade dentro dos conceitos da contabilidade pública e está dentro da realidade financeira do município, apresentando como suporte do crédito suplementar superávit, enumerando-os no artigo 2º do citado projeto. Ante o exposto, no que nos compete analisar, opinamos pela emissão do parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal número 4/2025. Este é o parecer, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Marco Aparecido de Souza, presidente. Adíbio Vasconcelos Dias Neder, relator. Gabriel dos Reis Hilário, membro. Passo a palavra, então, para o vereador Adíbio, o relator do projeto de lei ordinário 04/2025. Senhor presidente, conforme o vereador Elias, que é o secretário, fez a leitura, esse projeto é o de lei número 4 de 2025, que é sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Vocês que estão aqui hoje nos assistindo, né, vocês podem se perguntar o que é esse crédito adicional suplementar. É um ato que autoriza o aumento de recursos orçamentários já existentes e é uma modalidade que deve ser autorizada por lei e aberta por decreto do Poder Executivo, ou seja, o Poder Executivo é a Prefeitura e o Poder Legislativo somos nós, os vereadores. Como que funciona essa abertura de crédito adicional suplementar? A Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, pode autorizar a abertura de créditos suplementares dentro de certos limites. Esse projeto, agora eu vou ler para vocês aqui no que vai ser investido esse valor de R$ 790.364,49. Aquisição de veículos e equipamentos para o transporte escolar, R$ 56.226,15. Manutenção do programa Merenda Escolar, Ensino Fundamental. Material de consumo, R$ 210,49. Construção, ampliação e reforma de prédios de escolas do ensino fundamental. Obras e instalações, R$ 91.342,51. Manutenção das atividades do Departamento de Educação, R$ 80.427,15. Construção de meio-fios, redes pluviais, pavimentação de ruas, R$ 333.738,37. Manutenção das atividades com conservação vias urbanas, R$ 3.985,79. Aquisição de veículos móveis e equipamentos, Departamento de Saúde,
R$ 34.330,03. Manutenção de rede de ensino fundamental. Vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, R$ 120 mil. Obrigações patronais, R$ 16.104. Construção, ampliação e reforma de prédios de escolas do ensino fundamental, R$ 54 mil, totalizando o valor de R$ 790.364,49. Vocês viram, conforme eu fiz a leitura aqui, que envolve várias secretarias, saúde, esporte, transporte, educação. Esse projeto está dentro da realidade do município de Serraria. Por isso eu peço que aos vereadores a aprovação desse parecer e também desse projeto de lei, que é o número 4 de 2025. O relatório, então, entra em discussão. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária. O relatório entrou em discussão. Boa noite, senhor presidente. Gostaria de parabenizar o vereador Adib pelo relatório, pelo spoiler do projeto, pelo relatório. É um projeto de suma importância para o nosso município, no qual envolve todas as pastas do nosso município. E esse valor está dentro da realidade financeira do nosso município. Parabéns pelo relatório. Obrigado, vereador. Peço, por gentileza, a disposição do painel, então, de votação. Relatório, projeto 04/2025, votado por 8 votos e aprovado. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 4/2025, de autoria do Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Primeira votação, discussão e votação do projeto de lei 04/2025. Disposição do painel para nós. Primeira votação, discussão e votação do projeto 04/2025, votado por 8 votos. Votação do parecer projeto de lei ordinária número 5/2025, Comissão de Finanças, Orçamento, Redação, Legislação e Justiça. Favorável ao projeto de lei ordinária número 5/2025, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar. Relator Adib Vasconcelos Dias Neder. Parecer projeto de lei número 5/2025, de autoria do Executivo Municipal, que, súmula, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar. Os membros da Comissão de Finanças, Orçamento, Redação, Legislação e Justiça da Câmara Municipal de Serrania, Estado de Minas Gerais, reuniram-se no dia 6 de março de 2025 para analisar e emitir parecer sobre o projeto de lei número 5/2025, o qual a comissão emitiu o seguinte parecer. Inicialmente, foi escolhido como relator o vereador Adib Vasconcelos Dias Neder. Em análise à matéria em tela, verifica-se que, quanto à iniciativa, tal propositura preenche os requisitos legais, visto que está ancorado tanto no regimento interno quanto na lei orgânica, tendo em vista que compete ao município tal organização orçamentária, desde que regulamentada pelo legislativo local, considerando que o presente projeto, ora apresentado, visa não só regulamentar a situação do crédito suplementar, mas assim possibilitar a melhor organização financeira nas ações de governo e manutenção de despesas. Portanto, é de se entender pela regularidade do mesmo, como ressaltado no parecer conjunto, onde a assessoria jurídica explicou-nos a situação. Ademais, a comissão verificou que o projeto, ora apresentado, está em consonância com as regras que regem a legalidade e dentro dos conceitos constitucionais, apresentando também legalidade dentro dos conceitos da contabilidade pública e está dentro da realidade financeira do município, apresentando como suporte do crédito suplementar superávit, enumerando-os no artigo 2º do citado projeto. Ante o exposto,
no que nos compete analisar, opinamos pela emissão do parecer favorável ao projeto de lei do Executivo Municipal número 5/2025. Este é o parecer, salvo o melhor juízo do soberano plenário. Michael Aparecido de Souza, presidente. Adíbio Vasconcelos Dias Neto, relator. Gabriel dos Reis Hilário, membro. Pessoal, foi bom ter acontecido isso aqui, que dá a oportunidade também de nós explicarmos o que acontece às vezes, que é prerrogativa do plenário, da mesa diretora. Então, por ser projeto de lei de crédito adicional suplementar, os dois são o mesmo projeto, com a mesma proposta. Então, nós vamos estar dispensando a discussão e a explanação do relator, e já vamos estar abrindo o painel de votação do relatório, porque o relatório é o mesmo. A proposta é a mesma. Peço então a disposição do painel. Relatório votado e aprovado por 8 votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário número 5/2025, de autoria do Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Disponibilizar para nós o painel de votação. Primeira discussão e votação do projeto 05, votado e aprovado por 8 votos. Pessoal, com a autorização aqui do plenário, nós vamos estar dispensando nesse momento a palavra, nessa sessão de hoje. Tá? Eu sempre gosto de buscar a autorização dos nobres colegas, para que a gente possa fazer tudo de forma correta e juntos, né? Queremos aqui, em nome de todos os vereadores, em nome da casa, agradecer ao professor Luciano, professora Poliana, também a professora Rosana, e ter dado essa oportunidade desse plenário estar falando um pouco, né, de tudo que acontece aqui e apresentando também aos nossos alunos, representando aí a nossa escola também, diretor Nelson Rodrigues, e deixar os nossos agradecimentos aqui a vocês e a todos os alunos por essa noite de hoje. Muito obrigado, Deus os abençoe. Estamos encerrando então, e já deixo aqui informado aos nobres vereadores que nós temos a sessão extraordinária na quarta-feira, às 18h30, nesse mesmo local. Boa noite, muito obrigado.